Seja bem-vindo para mais esse tempo de adoração a Deus. Vamos celebrar o nome do nosso Deus, que é merecedor de toda a nossa adoração. Obrigado por nos permitir entrar mais uma vez na sua casa e acolha com amor e com carinho tudo isso que temos preparado para você. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você. Coming on the clouds.
Agora ficou mais fácil de você saber tudo o que acontece aqui na Igreja Batista da Lapa. Com o nosso novo aplicativo instalado no seu celular, a um toque, você tem acesso a tudo aquilo que fazemos durante a semana, durante o mês e o ano todo. Lá você tem acesso às notícias, você tem acesso à agenda da igreja, você tem acesso ao conteúdo, aquilo que acontece nos nossos vídeos das celebrações, dos cultos dominicais, dos nossos canais de comunicação, o nosso site e as outras redes, e também na sua contribuição generosa em dízimos e ofertas. Agora, você só precisa acessar IBL Lapa na loja do aplicativo do seu celular, baixar e instalar. E pronto. E aí você terá todas as informações da IBL na palma da sua mão. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito bom como Igreja Batista da Lapa, um tempo de crescimento, e todo crescimento traz as dores de crescimento. São os desafios que temos diante de nós. E eu quero contar com a tua fidelidade, quero contar
com a tua generosidade em permanecer fiel nos dízimos e nas ofertas durante esse período em que não temos encontros presenciais. Temos os meios digitais, existem várias formas de você contribuir, não só vindo aqui à igreja, mas também fazendo depósito, transferência bancária, as informações estão aí disponibilizadas para você. Mas o mais importante é que esse seja para nós um tempo de grande expansão, que a gente esteja realmente focados e seguindo na direção em que o Espírito Santo está soprando e assumindo a nossa responsabilidade diante deste privilégio tão grande que o Senhor tem nos dado como Igreja Batista da Lapa. Conto com vocês, orem pela igreja, orem pelos irmãos, orem especialmente pelos nossos irmãos idosos, por aqueles que estão no grupo de risco e orem para que o Senhor faça com que logo nós possamos estar juntos novamente em adoração, presencialmente aqui no santuário. Deus abençoe sua vida. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, como igreja, adorar o nome dele. Vamos juntos? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. salmista, por vezes, ele nos convida e abre o coração dele dizendo que o desejo da alma dele é mais do Senhor. O quanto ele deseja mais do Senhor, o quanto ele espera mais do Deus que traz alívio para a alma dele, que traz socorro até ele. Que hoje, que nesse tempo, o desejo do meu coração e do seu coração seja mais do Senhor, mais dele.
tudo aquilo que nós vamos ter nesse tempo, seja o nosso cantar, seja o nosso falar, o nosso expressar, seja para Ele. E assim recebamos aquilo de tão precioso que Ele tem separado para mim e para você. Vamos juntos adorá-lo? Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer. Toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer. Seja esse o desejo do nosso coração. Vamos juntos? Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Se é o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, esse é o desejo do meu coração. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, eu quero mais do Senhor. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, eu preciso mais dele. Às vezes nós entramos tanto no automático do
Esquecemos daquele que deu a possibilidade de respirar, aquele que nos deu o fôlego da vida. Eu queria com você agradecer a Ele. Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã, sermos gratos. Esse é o desejo do nosso coração nesse dia, sermos gratos a Ele. Esse é o desejo do meu coração e do seu coração nessa noite, ser grato a Ele. Vamos orar. Tenha um tempo agradecendo ao Senhor pelo fôlego da vida. Pai, que sempre, quando acordarmos, possamos lembrar do Teu cuidado sobre nós. A Tua palavra nos lembra que o Senhor vela por cada um de nós. Enquanto dormimos, o Senhor olha para nós. O Senhor nos guarda. O Teu amor é derramado e renovado sobre nossas vidas. Então que isso nos venha sempre à memória, em cada amanhecer, em cada momento do dia, e que assim nós possamos dedicar o que temos e o que somos. Nos perdoa quando esquecemos isso. Nos perdoa quando passa desapercebido o nosso respirar. Tudo é Teu, Senhor. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Faz o Teu querer em mim e nos meus irmãos aqui. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Olá, querido, que bom estar junto com você mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Quero fazer aqui uma inconfidência. Sou um amante do futebol. Não sou um atleta, mas sou um apreciador de jogos de futebol. Gosto de acompanhar, gosto de assistir. Não estou muito alegre porque perdemos o Campeonato Paulista nos pênaltis, mas vida que segue, não é? Aliás, falando em pênaltis, sempre que falo nisso, lembro de um episódio que aconteceu com a seleção brasileira numa Copa América, a Copa América de 2011, quartas de final daquela Copa América, Brasil e Paraguai. E olha que o time brasileiro tinha nomes aí como Robinho, Neymar, Fred, Alexandre Pato, só gente boa de marcar gol, e não saiu nenhum gol naquela partida. Então a disputa final vai para a cobrança de pênaltis. 4 brasileiros cobraram: Elano, Thiago Santos, Thiago Silva, André Santos e Fred. E nenhum deles acertaram. Todos os chutes para fora do gol.
Interessante que foram 8 cobranças e apenas 2 jogadores acertaram o gol. 4 brasileiros erraram, mais 2 paraguaios. E a justificativa deles foi a seguinte, que quando eles colocavam o pé de apoio para executar o chute, eles escorregavam, por causa da qualidade ou a má qualidade daquele campo. Interessante isso, não é? Porque, na verdade, escorregar tirou todo o trabalho feito, não é, de tempos ali, daquela seleção. Mano Menezes era o técnico, e todo o trabalho de um técnico, todo o trabalho de uma seleção vai embora por causa de escorregões. E eu quero compartilhar com você nesse momento no seguinte tema: cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. É interessante porque, assim como este episódio da seleção brasileira ficou marcado por escorregões, deslizes, falta de apoio, não conseguiam ficar em pé, a vida espiritual às vezes pode ficar marcada também por escorregões, por deslizes, por algo que possa nos fazer cair em pecado, cair em desarmonia com a vontade do Senhor. Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, certamente um texto que você já ouviu, mas ele diz: aquele pois, o apóstolo Paulo advertindo, aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então eu quero compartilhar neste momento, neste instante, cuide-se para que não caia. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Senhor, por este tempo, porque podemos certamente compartilhar da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que nós oramos a Ti neste instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente nós precisamos caminhar, trilhar a vida espiritual, a vida com Cristo, com muito cuidado. Esta é uma advertência que o apóstolo nos faz. Caminhar com cuidado. Aquele que cuida estar em pé, aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia, cuidado para não cair. Certamente nós estamos vivendo um tempo onde a vida espiritual está muito nas nossas mãos. Por quê? Porque estamos cada um individualmente, não é, caminhando, nós estamos distanciados. Muitas vezes o fato de estarmos juntos nos auxilia, porque, como a própria palavra do Senhor diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz: esforça-te. Mas agora nós estamos caminhando quase que só, não é? A não ser esses momentos que estamos fazendo aqui, no qual você fica de frente ao seu computador, a sua TV, a tela do seu smartphone, para que você possa aquecer o seu coração. Mas neste momento nós precisamos tomar ainda mais cuidado para não decairmos na fé. E há aqui algumas advertências que eu quero compartilhar com você nesse instante sobre cuidados para que não caiamos e continuemos firmados no Senhor. O primeiro deles, o primeiro deslize, está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Diz assim: não neófito, ou seja, aquele que recebe ou acabou de receber o batismo novato, um cristão nos primeiros passos, não é? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia em condenação do diabo. Obviamente que aqui o direcionamento é quanto a líder da igreja, para que não fosse um recém-convertido. Mas a advertência quanto ao recém-convertido, dos primeiros passos, é exatamente para que o seu coração não esteja de modo não preparado a exercer as funções ou até mesmo a caminhar, não é? Uma caminhada cristã, porque ainda lhe falta elementos, lhe faltam bases, lhe faltam fortificação espiritual.
Aqui há uma grande advertência, e eu vejo, para todos nós. A advertência do desenvolvimento espiritual, do crescimento espiritual. Nós não podemos nos conformar, querido, você não pode se conformar a continuar sendo como um recém-convertido, uma criança espiritual, no que diz respeito ao seu conhecimento da palavra de Deus, a sua experiência com Cristo, ao seu desenvolvimento na vida cristã. Nós não podemos de maneira nenhuma nos satisfazermos apenas com o que Paulo chama de o leite espiritual, certo? Mas buscarmos sim um alimento sólido, forte, buscarmos desenvolvimento e crescimento. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Percebe? Não nos satisfazermos em apenas continuarmos nos primeiros passos da vida cristã. É necessário desenvolvimento, é necessário crescimento para não cairmos de nossa fé, para não sermos enganados, engodados por mentiras, por desvios doutrinários, por ensinos que não são pautados na palavra do Senhor, para conduzir as nossas vidas diariamente diante de Deus. 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Então a primeira advertência, o primeiro cuidado para não escorregarmos, para não perdermos a nossa caminhada segura diante do Senhor, num crescimento, num desenvolvimento espiritual é: não continue sendo meninos. Não se satisfaçam em não se desenvolver espiritualmente, num crescimento espiritual. Nossa igreja tem certamente oferecido espaços para que você possa se desenvolver no conhecimento. Temos a nossa EBD, temos os nossos ambientes de ensino, temos os nossos ambientes onde você pode certamente conhecer muito mais a palavra do Senhor e também aprender dos seus ensinamentos e aplicá-lo em suas vidas. Há também os ministérios onde você pode se desenvolver. Agora ainda estamos um pouco em stand-by, mas certamente em breve estaremos retornando, e é onde você possa se envolver. Não se satisfaça unicamente em assistir cultos, em cantar músicas belas, mas sobretudo em crescer no conhecimento, no desenvolvimento e na experiência com o Senhor. A segunda advertência vem em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O bom testemunho. O que é o testemunho? O testemunho é o evidenciar algo, não é? Ser evidência clara de algo que acontece ou de alguém. No caso, nós somos testemunhas de Cristo. Ele mesmo disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nós somos prova viva daquilo que Cristo pode fazer na minha vida e na sua. É interessante que o testemunho, queridos, é exatamente um grande elemento para não cairmos na afronta e no laço do diabo. O meu e o seu testemunho, o testemunho de Cristo na minha e na sua vida, é fundamental. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão conduzindo as suas vidas no seguinte lema: ninguém tem nada a ver com o que eu faço, eu conduzo a minha vida. Em outras palavras, quase que assim, não é? Como a filosofia do samba, que diz:
deixa a vida me levar, vida leva eu, quase que sem comprometimento. Queridos, a vida espiritual, a vida cristã, não tem este sentido. Pelo contrário, há um comprometimento com o Senhor restaurador de todos nós. É fundamental vivermos confiados nas mãos do Senhor. É fundamental, querido, que nós vivamos o nosso testemunho verdadeiramente comprometido com o Senhor das nossas vidas, com Cristo Jesus. Como está o seu testemunho? Como as pessoas que convivem com você, seja da sua família, sejam seus vizinhos, sejam aqueles que trabalham com você, veem Jesus na sua vida e veem a sua vida em Jesus Cristo? É algo que nós precisamos certamente buscar diante de Deus, vivermos uma vida que testemunhe a transformação de Cristo. Algo que é preciso ser exercitado, preciso ser buscado diante do Senhor, certamente. Um terceiro deslize, ou uma terceira casca de banana espiritual, vamos dizer assim, é este. Tiago capítulo 5, versículo 12, ele adverte: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Deve ter algum microfone aberto. Aí está dando microfonia, ou da bateria, ou... Ó, ainda continua. Eu acho que é esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Tirei, aí depois a gente acerta ele. Eu vou continuar do ponto 3 aqui. Uma terceira advertência que eu quero compartilhar está em Tiago capítulo 5, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. A outra advertência é como falamos. O comprometimento, queridos, com a nossa palavra de verdade, comprometimento certamente com aquilo que dizemos e fazemos de acordo com o que falamos. A palavra do Senhor nos convoca a vivermos uma vida comprometida com a verdade. Nós vivemos uma sociedade onde a verdade é relativa. Depende dos interesses, depende dos propósitos, muitas vezes escusos. Mas, queridos, a verdade, ela deve ser buscada, exercitada, para quê? Para que a nossa palavra, queridos, tenha força e lugar. Certamente, o falar testemunha de Cristo. Quando a palavra diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Este é o sentido desta frase. Vossa palavra seja sim, sim e não, não. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Não como algo que precisa ser entendido, interpretado e muitas vezes verificado e averiguado. Quanto isto não para de soberber, para que eu possa ser... Oh, Jesus, fugiu a palavra, vamos lá. Quanto isto, não para que eu possa me engrandecer, mas quando estava concluindo o segundo grau, o atual ensino médio, né, nós resolvemos, a minha turma resolveu, em comemoração, fazer uma viagem. Então, nós
escolhemos ali uma diretoria e então eu fui escolhido como o presidente da turma. Num determinado momento, começou-se a haver uma desconfiança de que o dinheiro que estávamos arrecadando estava sendo desviado. E então fizemos uma assembleia com toda a turma, cerca de 60 alunos, e alguém se levantou e disse assim: olha, eu dou uma sugestão, eu gostaria que colocássemos o Moisés como tesoureiro e tira ele da presidência, coloca outro presidente e ele cuida agora do dinheiro. E alguém disse assim: porque ele é um cristão e nós podemos confiar nele. Irmãos, eu digo para você que não para me engrandecer, mas certamente aquilo me trouxe ainda mais uma responsabilidade diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo demonstrou exatamente esta busca. O que as pessoas estavam dizendo assim: nós confiamos na palavra do Moisés. Queridos, e aquilo foi muito forte para a minha vida. Eu disse: glória a Deus, porque na verdade o testemunho é teu, Senhor. Porque na verdade a tua transformação faz com que as minhas palavras sejam de credibilidade. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui para nós é exatamente isto. Viva a sua vida e a tua palavra seja verdadeira ou de credibilidade, porque isto testemunha de Cristo, para que não caiais em condenação. Uma última advertência é esta. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pedro adverte: tome cuidado com o que você tem recebido como ensinamento. Homens abomináveis e seus enganos. Certamente, queridos, tome cuidado com o que você tem ouvido. Tome cuidado com o que você tem lido. Tome cuidado com o que você tem recebido. Eu tive um professor de teologia sistemática, ele já está com o Senhor, pastor Francisco. Ele dizia o seguinte: tudo que você ouvir, filtre pela bitola 66. A bitola 66, bitola é uma medida que se tira, medida de cabos, de fios, não é? E 66, porque na verdade corresponde aos 66 livros da Bíblia. Em outras palavras, ele dizia: tudo que você ouvir, meça pela palavra de Deus. E é exatamente esta advertência de Pedro nesse instante. Olhe, tomem cuidado com o que você ouve. Tome cuidado para que você não caia da sua firmeza através dos enganos, dos ensinamentos humanos, diabólicos ou descomprometidos com a verdade da palavra do Senhor. Certamente volta naquele primeiro ponto também, do crescimento e desenvolvimento espiritual, para que nós não sejamos enganados facilmente, não é? Uma criança é enganada facilmente porque lhe falta preparo. Aquele que não tem conhecimento é enganado facilmente porque lhe falta preparo. Em nome de Jesus, cuidado para que você não caia por falta de conhecimento e de preparo. E para encerrar, o texto segue, este de 2 Pedro, segue no versículo 18, 2 Pedro 3,18, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Portanto, amados, sabendo de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está a fórmula para não cairmos. Aqui está a fórmula, certamente, para não deslizarmos, para não perdermos a nossa firmeza.
Aqui está certamente, queridos, a fórmula para caminharmos firmemente com o Senhor. Crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescermos na graça e no conhecimento. Em outras palavras, experimente cada vez mais Cristo no seu viver. Experimente cada vez mais o viver com Cristo, comprometido com a sua palavra, comprometido na oração e no desenvolvimento do relacionamento próximo, íntimo com o Senhor e também com a sua igreja. A casa do Senhor, o ambiente onde nós podemos experimentar este maravilhoso contato com o Senhor Jesus e com Deus o Pai. Em nome de Jesus, queridos, cuide-se para que não caia. Certamente os escorregões espirituais podem nos enfraquecer na fé, mas neste instante eu quero te convocar a cuidar a sua vida espiritual no seu desenvolvimento com a palavra, com a oração, com o envolvimento na Igreja de Cristo, para que você possa cada dia mais viver uma vida fortificada no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Somente as vozes femininas. A esse Deus trino, Deus fiel. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz.
Queridos irmãos, que precioso esse tempo de adoração que passamos juntos. Fique atento, porque nas próximas semanas você vai receber a informação, os detalhes a respeito do nosso protocolo para o retorno gradativo aos encontros presenciais. E uma dica, já está disponível o nosso aplicativo que você pode baixar no seu celular e acompanhar tudo o que está acontecendo na vida da nossa igreja. Acesse lá pelo Google Play, pela Apple Store, joga lá na pesquisa IB Lapa e você já vai poder fazer a instalação em seu celular. E eu tenho certeza que será bastante útil para você, para todos nós. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo tempo de adoração. His name.